Gente do céu, eu não sei onde eu me meti. Então, gente, esse daqui é mais um daqueles episódios que eu desenho que vocês me mandam sobre os Toons, né, do Dance World. E dessa vez teve um mini querido que comentou isso daqui na minha postagem da comunidade. Ele simplesmente comentou: faz o Sprout e o Cosmo correndo atrás do Golby que pegou o Magic Kit e as fitas. Muito obrigada, querido que comentou aí, né, o Lu 5 Pen. Obrigada. E agora que eu vi que você colocou Magic Kit e as fitas. Fitas, eu não desenhei as fitas, tá? Porque eu tô lendo isso daqui agora. Mas de resto eu desenhei tudo que você pediu, tá? Mas eu não desenhei as fitas. Que eu não tinha lido as fitas, eu tinha lido Magic Kit. Agora as fitas eu não tinha lido. Mas enfim, gente, esse desenho deu muito trabalho. O vídeo tá em 22 minutos, mas é porque eu coloquei em velocidade aumentada, né? Porque senão, meu Deus. O Golby, assim, foi mais complicado de fazer, porque ele tem bastante detalhes. E o Golby, ele também, eu imagino ele como se ele fosse bem infantil. Eu imagino o Golby bem infantil, porque dá pra ver pela carinha dele que ele parece só uma criança. Ele parece muito que é só uma criança. E as pessoas que jogam Golby gostam bastante de zoar quando estão com ele. Tem muita gente que zoa quando tá com Golby, que puxa as pessoas pra elas não pegarem aqueles itens e tal. Enfim, eu queria fazer uma coisa como se o Golby estivesse correndo e o Cosmo e o Sprout estivessem atrás. Tipo, o Golby estando bem na frente e os dois lá atrás, só que ainda não vai aparecer eles, não. Eu tive bastante dificuldade pra fazer os braços, porque eu não sabia como é que eu queria que o braço dele ficasse. Eu tentei de várias formas, eu tava desenhando assim um traço pra me entender a posição que o braço dele ia ficar, né? E aí eu não tava gostando, tinha muita coisa assim que eu não gostei. Porque o Golby, além de ter um braço exageradamente grande, ele também é muito alegre, dá pra ver isso nas interações dele. Ele é bem alegre, ele tem muita vontade de ajudar os outros e ele é um suporte, né? Ele pode ser usado tanto como distractor e quanto suporte. Acho que é isso, né? Eu adoro jogar com personagens que são suporte. Tipo, eu até gosto de jogar com Distractors. Eu adorava jogar com a Flutter. Eu jogava bastante com ela antes de eu ter... eu consegui o Golby, depois eu consegui a Flutter. Eu jogava bastante com o Golby. Eu até gravei uns videozinhos com o Golby. Mas depois que eu consegui a Flutter, eu só gravava vídeo com ela porque eu gosto de Toons que correm. Eu adoro Toons que correm. E por isso que eu gostei bastante do Peeble. Aí, gente, eu tive que consertar a bochecha dele, porque pra mim ficou bem grande, né, a bochecha, então eu não gostei esse negocinho que fica assim. Eu não gostei, assim, eu não sei o que falar, mas porque, meu Deus. A pintura dele foi a coisa mais satisfatória pra mim, e depois eu desenhei o Magic Kit, que também foi uma pintura bem satisfatória pra mim, que eu achei. Agora vamos pro Rocambole, né, que é o Cosmo. Eu tirei o Golby aí pra me desenhar o Cosmo bem melhor. O Cosmo eu já desenhei ele pra colocar na capa do vídeo que eu fiz com a Emily. Então eu já sabia mais ou menos como é que eu ia desenhar. E, gente, uma coisa, eu não fiz eles no meu estilo, tá? Porque pra fazer eles no meu estilo e ainda colocar uma perspectiva de que um tá longe e o outro tá perto... Eu já disse que eu sou uma iniciante, então eu não sei muito bem trabalhar com pontos, aqueles pontos que a gente coloca assim pra gente, pra ter um negócio melhor pra você entender quem tá longe e quem tá perto. Quem é desenhista sabe do que eu tô falando. Eu sei várias coisas assim, avançadas, não avançadas. Eu sei várias coisas avançadas, só que eu não sei reproduzir essas coisas avançadas. Sabe, principalmente mãos, eu não sei de onde que tá vindo a luz, pontos de luz, eu não sei, assim, dividir muito bem isso. Então, né, aí eu decidi fazer o Cosmo com uma carinha meio de bravo, né, quem não fica zangado por um tá roubando Magic Kit e outro tá roubando fita. Que, pra quem não sabe, os Cosmos precisam muito dos Magic Kits, então, pois é. Aí eu tive uma dificuldade pra fazer a perna dele, porque eu não sabia se eu queria fazer ele correndo, se eu queria fazer ele parado. Então eu tive uma certa dificuldade pra fazer a perna dele. Mas aí eu desisti e fiz a perna dele normal mesmo, parado. E é isso.
Eu também imaginei que ele tava meio torto, então eu tenho que dar uma ajeitada nele. Aí eu troquei de camada pra fazer a pintura. Eu acho que as cores assim do Sprout também são. Do Sprout, a do Cosmo é uma cor bem satisfatória porque é um marrom puxado pro roxo, tipo isso, não sei explicar. Mas é uma coisa bem interessante, assim, que eu gosto bastante de aplicar nos tons dele. E ele foi bem mais fácil de pintar do que o Sprout, porque ele só tem algumas cores. Tipo, as variadas são essas daí, é amarelo, rosa e verde. De resto, é branco e marrom. E o cinza pra fazer as sombras, o marrom escuro pra fazer sombra. Eu gostei muito da meia dele. Gente, esse foi o sapato mais lindo que eu já fiz toda a minha vida. A meia dele, no personagem, cobre ele todo. Cobre a perna dele todo. Mas aí eu decidi fazer como se fossem, tipo, polanhas. Acho que é assim que fala. Que é um negócio que fica aqui no pé. Eu não sei explicar. Sabe? Eu não sei explicar. Mas, enfim, gente, eu gostei muito dele, do Cosmo. E eu acho que ele ficou legal. Mas se vocês quiserem que eu desenhe o Cosmo no meu estilo, eu desenho, tá? Esse daí não é o meu estilo. Eu tô tentando desenhar eles mais parecido com os Toons. Não no meu estilo. Aí a gente passa pro Sprout. O Sprout eu tive uma certa dificuldade na cabeça dele, no olho dele e no cabelo dele. Porque eu não sabia como é que eu ia encaixar o cabelo dele, sabe? Eu não tava conseguindo encaixar, pra mim tava ficando feio, pra mim ele tava ficando calvo. Aqui do lado eu não tava gostando, sabe? Eu não estava aceitando que ele ia ficar calvo. E eu troquei. Ele tá olhando pro lado esquerdo. Acho que é. Calma, deixa eu tentar imaginar. Ele tá olhando pro lado esquerdo. Ele tá virado pro lado esquerdo. Tipo, o corpo dele tá virado pro lado esquerdo. Dá pra ver que a cabeça dele tá, tipo, virada assim pro lado esquerdo. E aí, o olho dele está direcionado pro lado direito. E sim, tá certo, gente. Eu sei que parece confuso, mas tá certo. Porque eu testei. Eu virei, assim, o meu computador, o meu tablet, na verdade. E, enfim, tá certo. Eu tentei fazer o cabelo dele de vários jeitos, como vocês podem ver aí, mas... Meu Deus do céu, eu não tava conseguindo achar um jeito que eu gostasse. Né, eu não tava, meu Deus do céu. Até que eu achei isso daí que eu falei assim, ah, tá, ele ficou calvo e pronto, acabou, deixa ele calvo. Aí depois eu fui ajeitar a mão do Cosmo, porque eu lembrei que eu queria como se ele fizesse, tipo, wait, e aqui, maga. Ué, tá, enfim. Aí, gente, depois disso eu tive dificuldade pra fazer o cachecol dele, porque eu percebi que não mostra o pescoço dele. E eu fiquei, o quê? Como assim não mostra o pescoço dele? Mas é, gente, ele fica sem mostrar o pescoço. E aí eu decidi colocar a cara dele assim, né? De tipo, eu não ligo pra nada dessa vida, mas depois eu mudo a cara dele pra um, o que tá acontecendo? Aí eu ainda tava me incomodando porque eu tava achando que ele tava muito calvo. Aí eu mudei a cara dele, ó. Botei um, o que tá acontecendo? E pra mim, na minha perspectiva, ele tá meio gordo. Ele tá com uma barriguinha, assim, não sei explicar. Mas finge que ele não tá, gente? Finge que ele não tá, finge que ele tá reto. E aí, a pintura dele, eu adoro as cores dele. Tipo, as cores dele são bem pastéis, sabe? Eu gosto de cores pastéis. Enfim. Gente, eu também queria perguntar, depois que eu fiz essa fanart, digamos assim, eu acho que eu tava muito querendo fazer minhas capas desenhadas. Só que eu acho assim, eu não tenho muito potencial pra desenhar minhas capas, porque eu queria que elas ficassem melhores do que eu desenho. Mas, se vocês quiserem, de agora em diante, eu vou fazer minhas capas desenhadas. Mas é só se vocês quiserem, claro. E, por fim, gente, eu fui tentar fazer um cenário, porque acho que flutuando eles não iam ficar legais. E aí eu decidi usar um cenário que eles têm dentro do próprio jogo, que é um cenário bem famoso. Eu tenho certeza que você conhece esse cenário. Que toda vez que você entra, você vê esse cenário. Eu só não desenhei tudo que tem nesse cenário. Eu vou colocar uma foto dele aí, né? Porque senão, se vocês não entenderem o que eu desenhei, pelo menos vão ter uma ideia do que eu tava tentando desenhar. Esse daqui, gente, que é o cenário, sabe? Tem uma pop ali, mas a gente ignora a pop. Que nem você ignora ela quando ela tá pedindo um ABC run pra qualquer coisa. Então a gente ignora a pop ali, porque a gente quer o cenário e não a pop. Então, gente, eu tava tentando fazer esse cenário aí porque sim, eu gostei do cenário e vai ser esse daí.
Aí eu estava tentando fazer o branco e amarelo, só que eu estava achando que esse branco estava ficando maior do que os personagens, sendo que era pra ele ficar bem menor. Eu até tentei fazer o Garden View lá no final, só que não deu certo. Aí eu fui pintando, né? Fui pintando igual o desenho. Tchugudugudugudu. Esse daí foi uma textura que eu gostei bastante. Mas eu não ia fazer ela de novo, porque pelo amor de Deus. Mas enfim, gente. Ficou assim o Golby fugindo do Sprout e do Cosmo, porque eles tinham pegado, como é que fala? Pegou o medkit e as fitas. Eu ainda dei um negocinho aí pra dar um charme, né? E é isso. E é assim, eu espero que você, moço que comentou aí, porque esse desenho deu muito trabalho, você goste, tá? Porque foi difícil de fazer. Tchau, gente. Obrigada por assistir.